Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos novamente ao Web Academy. Continuando aqui a aula de terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Pessoal, continuação da aula. A gente terminou o módulo 3 ainda agora. Está começando a aula 4. Agora a gente vai começar a elevar o nível do nosso negócio. Por quê? Agora nós vamos falar de estruturas de repetição, cara. Isso aqui é só aqueles avisos. Deixa eu apagar isso aqui que você não faz no laboratório, né, cara? Então, beleza. Já falei sobre a parte de compartilhar, já falei sobre a parte de como lidar com o erro de programação. Bora cair no conteúdo, cara. Estamos aqui, pessoal, eu não quero farofa, eu não quero salada, eu quero carne. Vamos nela. Estrutura de repetição por condição. Então, a gente já viu sequencial, a gente já viu condicional, agora a gente está vendo aqui essa lindeza aqui, cara, que é as estruturas de repetição. E por que a gente diz por condição, professor? Porque é o seguinte, cara. Vocês vão rir pra caramba, mas é igual se. Como assim igual se, professor? Pega o comando se. O comando se assim, não era? Se na verdade ele entrava no bloco, terminava o bloco e saía. O comando se simples. Imagina um comando se que é a mesma coisa. Entrou, é verdade, ele executa o bloco de código. Só que, em vez de ele continuar o resto, ele volta e faz a mesma pergunta do se de novo. Então imagina um se em que, quando ele termina de executar o bloco de código, ele volta e pergunta o se novamente. Esse cara é o primeiro comando de execução simples. Que comando é esse? É o comando do enquanto que a gente vai ver agora. Então, esse cara é uma das bases da programação. Professor, se eu não tenho o comando enquanto na minha linguagem de programação, eu programo numa linguagem de programação antiga pra caramba. Se você programa uma linguagem de programação tão antiga que não tem enquanto, ela tem um comando chamado goTo. E o goTo, ele emula, a gente com o comando goTo e um comando se, a gente consegue emular o comando enquanto. Mas isso é só uma curiosidade para quem é das antigas, tá, pessoal? É só de zoeira mesmo. Ah, eu não quero usar, não pode usar o comando enquanto. Tá, então eu vou fazer essa parada usando o goTo, tá? Então, legal. Qual é as restrições que a gente tem que pensar? A gente tem uma coisa chamada condição de repetição, tá? É o que faz a repetição acontecer. Essa condição, o que a gente busca nela? Bom, deixa eu tentar ver se eu consigo subir esse cara aqui. Esse bloquinho de código aqui, só para ficar arrumadinho, vai. Mandar para trás. Ordenar. Enviar para trás. Pronto, esse cara aqui agora vem para cá. Vem para cá, garotinho. Só para ficar lá embaixo. Você só tem algum tique? Não que seja um tique, cara, mas assim, para ficar legal. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente normalmente tem o laço, os laços que a gente faz, eles têm dois objetivos. A gente está fazendo essas repetições. Para que a gente quer repetir código? Repetir um bloco de código. A gente quer repetir um certo bloco de código porque a gente quer, às vezes, que aquele bloco de código aconteça uma certa quantidade fechada de vezes. 100 vezes, 50 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Às vezes a gente quer que um certo bloco de código seja executado. A gente não sabe inicialmente a quantidade de vezes, mas a gente quer que ele seja executado até que uma certa coisa aconteça, uma certa condição seja satisfeita. Então, esses são os dois tipos básicos. Vocês vão ver que, se não fosse esses dois tipos básicos, vai ser a mistura desses dois, tá? Então, ou é um ou outro, ou ambos, ao mesmo tempo, que é um negócio bem legal, tá? Então tá aí, ó. A gente tem o comando while dentro do Python. Ele é a representação, ele é a implementação do comando repita ou do comando enquanto nas linguagens de programação que a gente fala de pseudolinguagem, tá? Então, é a mesma forma que o if ele está dizendo aqui. Você vai trocar o while por if, tá? E vai ter a condição que ela tem que ser atendida e aqui eu coloco os comandos que vão ser repetidos. O que tiver dentro desse bloco de código vai ser repetido toda vez que ele passar. Agora, o desafio todo é, quando a gente fazia o se, a gente tinha uma expressão para a gente testar se ela fosse verdade ou não para a execução do bloco de código. Então, o objetivo da expressão era habilitar a execução do bloco de código. O repita, ele muda um pouquinho esse objetivo. O objetivo agora não é definir se o bloco de código vai ser executado ou não.
é definir quantas vezes ou qual a condição que deve existir ou deve estar presente para esse bloco de código ser executado quantas vezes forem necessárias. Então agora, não é só se ele vai ser executado, é se ele vai ser executado mais de uma vez. E qual é a condição que esse cara deve parar de ser executado. Então, esse aqui é o objetivo agora dessa condição, tá? E aí a gente começa a ter alguns mecanismos que eu chamo de são os instrumentos de trabalho, que são os contadores e os acumuladores. São caras bem interessantes a gente entender. Eles vão ser apresentados aqui durante o material, tá? Por exemplo, a gente pode querer assim, eu faço um programa que imprima números de 1 até 5. Aí tu pode falar, print 1, 2, 3, 4, que o meu tá aí, pô. Agora, se eu quisesse imprimir até 1000, cara, pô, eu ia cansar, porque eu ia ter que ficar exprimindo Ctrl V 1000 vezes, pô. Se o cara pedir pra imprimir até 1 milhão, nossa, 1 milhão de vezes Ctrl V ia doer muito, cara. Aí, assim, não acho que ia ser um negócio muito legal pra minha vida fazer isso. Então, aí o que o cara faz? Pô, eu preciso de um bloco de código que repita essa operação. Então, você pode usar o comando da natureza dos comandos de repetição. Você pede, enquanto o bloco de código, uma certa variável que eu quero que conte para mim, quantas vezes já aconteceu. Essa variável que conta, ela vai servir para mim como guia. Eu quero executar o comando de impressão 10 vezes, então eu vou botar uma variável que vai contar até 10. Enquanto ela não chegar até 10, eu vou imprimir toda vez que o bloco repetir, passar por ele, imprime. Se ela chegar até 10, significa que eu já passei 10 vezes pelo código. Então eu já posso parar. Então, agora a brincadeira vai ser essa. A gente tem uma variável que conta, aí toda vez que a condição que ela tiver lá sendo observada for verdade, se ficar, eu já cheguei no 5, ainda não cheguei, então continua. Enquanto não chegar no 5, repete o bloco de código. O bloco de código imprimiu o valor. Ó, na tela aí, ó, a variável 1, a condição é menor ou igual que 5, aí ele imprimiu 1. Depois ele vai imprimir 2. Depois vai imprimir o 3. Toda vez ele está atualizando lá o valor da variável. Porque ele chega aqui, ó, nesse valor aqui, tá bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Você jogou a x mais 1. Aí ele incrementa o valor dessa variável. Que no nosso caso aqui é o contador. Chegou no 5. Quando ele chegar lá no 5, ó, chegou em 6 o contador. Aí ele vai fazer essa pergunta. O contador é menor ou igual que 5? Ele falou, cara, não. O contador é maior que 5, aí dá falso. Aí ele sai, virou um if, ó. 6 é maior que 5? É, falso, sai fora. Então, se você dominou o se, você dominou o enquanto, cara. É só lembrar de como é que o se funciona, o enquanto funciona igual. Cara, não muda nada, bicho, é muito fácil. Que beleza. Então tá aqui, ó. Comando x recebe 1, que é o nosso contador. E aqui uma coisa interessante que a gente vai falar sobre a estrutura dos nossos programas. Vamos lá, né? Eu vou pegar esse cara aqui e vou implementar aqui para vocês verem. X, eu vou chamar de cont agora, tá? X cont recebe 1, y cont menor ou igual que 5, print cont recebe cont mais 1. Olha que legal, né? Vou salvar aqui. Vamos executar o cara. Olha, imprimiu até 5. Esse código aqui está mostrando duas coisas importantes dos comandos de interação. Quando a gente usa um contador. São boas, eu vou falar logo que são boas práticas, tá? Qual é a primeira boa prática da programação quando a gente usa contadores em laços? Isso que está acontecendo aqui é a inicialização do contador, tá? Todo contador, de preferência, pessoal, sempre inicie ele antes do comando enquanto. Se você vai usar o comando enquanto para governar o laço. Por contagem, tá? 2. Você sempre incrementa o contador ou decrementa o contador com o objetivo de chegar na condição de parada do laço. Então, se você inicializou o contador com um número pequeno e o objetivo é chegar no número grande, então você tem que incrementar o contador. Então, ó, incremento dele. Em algumas linguagens de programação e pseudolinguagem, a gente chama esse incremento aqui de passo. É o contador, ele está incrementando com passo 1, está incrementando de 1 a 1.
você pode incrementar ele de passos de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Você pode definir a velocidade desse passo. Mas o importante é que esse incremento aqui está levando o contador até o critério de parada dele, que é um número maior do que a inicialização dele. Eu posso fazer o contrário também, professor? Podia. Você podia inverter essa lógica aqui. Você podia partir de um número grande para um número pequeno. Então você inicializa o contador com um número grande. Aí você tem que inverter aqui a jogada, né? Olha, eu inverti a lógica aqui. Agora o meu contador decrementa, é decrementado a cada iteração. Ele começa com 5. 5 é maior que 1? É. No caso aqui vai ser maior que 0, né? Pra gente poder imprimir o cara. Bora executar? Ó. Agora eu fiz o inverso, ó. O meu contador, ó. Meu count é maior que 0? É. O meu contador começou grande e eu decrementei ele até ele chegar na condição de parada. Então lembrem disso. Quando a gente está estruturando uma repetição, o critério de parada ele tem que ser atingido através da manipulação do contador, tá? Outra coisa importante para o código de vocês ficar limpo. Quando você tem um código que o objetivo dele é fazer uma contagem, você só manipula o contador para incrementá-lo ou decrementá-lo pelo passo. Você nunca usa ele para fazer qualquer outra coisa. Você não escreve nele para qualquer outra coisa. Tá? Você não tenta acelerar o final do código. Isso aí é um outro critério de parada. Aí outro critério de parada ele tem que estar descrito aqui no comando enquanto. A gente vai ver exemplos disso já, tá? Então tá aí o exemplo que a gente fez, aí o código ser executado e as condições da forma como estão sendo feitas. Pessoal, é legal vocês acompanharem isso aqui, porque a gente entende passo a passo como é que entra e sai dos laços. A gente tem que entender isso aqui, é importante a gente dominar esse tipo de conhecimento aqui, tá? Ele está comentando aí, ó, valor inicial, fora do laço. E de preferência, antes de começar o laço, logo na sequência. Assim, você inicializou o contador, o laço começa no comando na linha seguinte. Valor final, definido pela condição. Incremento do laço. Bacana, show de bola. A gente tem outras variantes aí, são as várias variantes aí. A gente pode fazer de todo jeito que você imaginar, tá, pessoal? Entendeu? Mas sempre vai acontecer as coisas bem parecidas, tá? Não se preocupe com isso. Só o que vai aumentar é... Esse aqui fez de 1 a 5, esse aqui de 1 a 100, de menos 5 a mais 5. Aí vai da tua criatividade, das variantes que vão existir esse problema. Galera, vou nem falar. Isso aqui é a coisa mais óbvia que vocês têm que aprender. Por quê? Quando vocês estiverem programando web, vocês vão ter que passar por números que vão dizer qual é o ID de uma certa figura, qual é o ID de um certo usuário, qual é a quantidade de produtos que está no certo carrinho. Enquanto essa quantidade não chegar, chegue em um certo lugar. Então, manipulação disso aqui é básico para a gente fazer programação web, tá? Vamos lá, né? Sempre lembrando, não pode confundir enquanto com o if. Condição termina se o código vai ser indentado, vai ser executado ou não. Determina quantas vezes o código indentado vai ser executado. Então, é aquilo que eu falei ainda agora. O if comanda se vai ser executado. O while, quantas vezes vai. Entendeu? Às vezes ele não vai, 0 vezes. Mas às vezes ele vai muitas vezes. Tá? É só para lembrar. Mas quem domina o if, não dá para dominar o enquanto se você não entende o if. Importante lembrar isso. Então, vamos lá, agora começa. Uma professora deseja saber a quantidade de alunos que fizeram sua prova, cujas notas variam de 0 a 10. Escreva um programa que lê a entrada. Cada nota de um aluno é um número real, até que um valor inválido seja digitado. Então, se as notas são de 0 a 10, se digitar 11, é um valor inválido. Se digitar A, um caractere, é inválido, tá? Então, baseado nisso, a gente não sabe. Tipo, a gente não sabe assim, pô, quantos alunos fizeram a prova. A gente só sabe o seguinte, que enquanto for dado números válidos, a entrada é válida, tá? Aí tá dando a dica pra gente. O programa termina quando o número negativo for lido. Considere que nenhum valor maior que 10 ou que maior que 10 será digitado. Então a gente não vai ter a nota 11. É sempre de 0 a 10. Se digitar menos 1, a gente sabe que o programa tem que... ou menos 1000, sei lá. O programa tem que ser encerrado.
Então, quais são os dados de entrada, a nota dos alunos, quais são os dados de saída, a quantidade de alunos que fizeram a prova. Então, a gente sabe que a nota vai ser um float, óbvio, e que a quantidade de alunos vai ser dada para a gente. A gente não sabe quantos alunos vão ser. Olha o interessante agora, galera. A gente vai fazer uma condição onde a gente não sabe quantas vezes a gente vai interar. A gente não tem noção. Mas a gente tem que contar quantas vezes a gente vai interar. Então, agora o objetivo é quantas vezes eu preciso iterar? Eu não sei, mas enquanto as entradas forem válidas, eu preciso contar. Então, nota dos alunos, quantidade de alunos que fizeram prova. Então, escreva um programa que leia como entrada a nota de cada aluno até que o valor seja digitado. Como saída, determine quantos alunos fizeram essa prova. Opa, volta lá. Então, bora fazer. Aqui está o fluxograma. Lê a nota, começa a 0, pergunta se a nota foi válida. Faz incremento da linguagem e repete a operação aqui. Pô, bacana demais. Isso aqui é bem tranquilão, tá? Insira a nota. Aí o que a gente vai fazer agora? A nota vai ser dada pra gente, ó. Seria a nota. Nosso contador aqui é 0, tá? A gente sabe se essa nota foi verdade? Foi lida? Foi válida? Tá. Sabe. Então a nota maior que 0 foi. Incrementa. Agora, aí a gente vai fazer a próxima leitura. Aí, se essa próxima leitura vai vir para cá, a gente vai perguntar, pô, a nota que foi lida, maior que 0, incrementa. Enquanto isso aqui for verdade, ó. E aí vem uma coisa importante, ó. Enquanto essa condição se mantiver verdadeira, ele vai continuar lendo. A partir do momento que ela não for mais verdadeira, ele vai sair desse bloco de código e vai vir para cá e vai imprimir o que a gente contou. Então, o nosso contador aqui, ó, ele não é usado para controlar o laço. Porque o laço não está sendo controlado pelo contador, está sendo controlado pela condição da leitura da nota. Olha que bacana, né? Vou fazer uma coisa aqui agora. Vamos implementar esse cara aqui para a gente ver ele funcionando. Pô, esse código é legal, né, professor? Ó, já vi que vai dar pau aqui, né? Não precisa nem dizer, né? Vocês já sacaram que dá pau, né? Tem que trocar esse cara aqui por aspa dupla, professor, é verdade. Vamos corrigir aqui. Eu já vou corrigir o slide para vocês, ó. Aí já não comete esse erro. Alguns códigos que vão estar no slide de vocês, você já corrige isso aí, tá, pessoal? Baixa, quando tiver, corrige no código de vocês, tá? Salvar aqui, ó. Tá aí, ó. Insira a nota. Vamos executar. Insira a nota. Eu vou digitar aqui, ó. 5, 3, 5 de novo, 8, 9. Aí vou digitar, eu não posso digitar 20, que é só o número, ele falou que nunca vai entrar no número maior que 10, então beleza. Então vou digitar 9 de novo, vai digitar 2, vou digitar 1, aí eu vou digitar agora menos 1. Tchan! 8 alunos fizeram a prova. Olha que legal. Tá? Esse exemplo aqui é legal porque você ainda pode fazer estatísticas do tipo assim, você vai lendo, né? Ah, qual foi a maior nota? Qual foi a menor nota? Qual foi a média das notas? Pô, legal, hein? Qual foi a mediana? Pô, dá pra fazer os cálculos, dá pra fazer uns negócios legais, hein? Vocês conseguem fazer a primeira biblioteca estatística de vocês aqui usando a linguagem de programação, tá? Contagem, né? Então, beleza. Olha aí. Tá aqui o nosso cara, ó. Pô, bacana. Quais são as linhas executadas? Aí quando você vai passando, ó, dando a entrada, você vai vendo aqui, pô, vai passando as notas. Pá, ele vai, cada um dos caras ele vai lendo a nota e vai colocando aqui. Até o momento, ó, quando você dá menos 1, ó, você já sabe. Leu menos 1, ele vai vir aqui na linha 4, menos 1 vai vir para 8 e sai fora, tá? Então, quais linhas são executadas e qual a saída quando a entrada é, ó? Entrada 7, 2,5, 8, 5, menos 1. Aí isso é uma coisa que você pode praticar, vendo todas as linhas aí. Lembrando, pessoal, isso aqui, a gente aprende a programar fazendo isso aqui, pessoal. Sem olhar o computador, anotando, terminando de ver aí, você vem e compara com a resposta. Tá? Gosto de lembrar isso, a gente aprende a programar olhando o exemplo e depois a gente tentando praticar sem olhar o exemplo, entendeu? Aí tiver a nossa resposta para ver se ficou igual ao que está no exemplo, tá? Então, legal a gente ver todas essas execuções aí.
Mais um problema legal aí, ó. Escreva um programa como entrada, que lê repetidamente números digitados pelo teclado até que o valor -1 seja digitado. É clássico esse negócio de a gente usar o -1 como critério de parada. A gente tem que agora imprimir par, se for um número par, e ímpar se for um número ímpar. Entendeu? Se for -1, ignora, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, o valor de parada é -1, ok? Então, número inteiro, a gente vai colocar números inteiros não negativos e vão ser a entrada. E o -1, que é o critério de parada. E a saída vai ser par ou ímpar. Tá? Então, início, a gente vai ler o número. Aí, o número é diferente de -1? É uma entrada que eu preciso fazer um cálculo? Sim. Vem para cá. Não. Terminou o código. É sim, aí você vai ver se ela é, múltiplo de 2. Faz o resto de 2. Deu verdade? É par. Deu falso? É ímpar. Entendeu? Aí imprime a resposta e lê o número de novo. Aí fica fazendo esse cara aqui. Show de bola, professor. Lê o número. Enquanto a entrada for diferente de 1, é de -1, é. Verifica se ela é. Se o resto da divisão dela por 2 é 0. Isso que é legal, né? A gente traduzir isso. A gente não fala. Se o número é par. Então, o resto da divisão por 2 é 0. Porra, não é 0 não, professor. Então, cara, ele é ímpar, garotão. Já era, ó. E você vai fazendo a próxima entrada, que vai ser lida aqui. Aí, insira o número. Olha que legal. Para o ímpar, tá? Aí, tá aqui o nosso código. Aí, o que é legal aqui fazer nesses slides aqui? É estimulando você a fazer a sua etapa de rastreamento. Então, treinar o rastreamento do código. Faça isso aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Imprimindo quadrados. Vamos lá. Já falta um minuto. Vamos ver só esse exemplo aqui. Eu já dou a pausa para o nosso intervalo, tá? Imprimindo quadrados aqui, ó. Dá um número positivo, tal. Lê o número de ano de entrada. Então, escreva um programa que imprima todos os quadrados dos números que estão dentro do intervalo de 1 até n. Então, a gente vai fazer um cálculo que vai até esse cara, entendeu? E sempre vai parar. Tipo, vou imprimir 8, todos os quadrados que vão até 8. 21, todos os quadrados que vão até 21. Então, acabou, aí imprime fim, tá? Número inteiro, imprimiu o quadrado dos números, tá? Então, vamos lá. Imprimiu. X recebe 1. Esse X aí, foi lido aí e tal, ele é menor ou igual que N? Sim, então aí vai fazer o cara. Senão ele vai começar a fazer a incrementação do cara. Aí vai fazer o quadrado de 2, o quadrado de 3, até chegar ao número que a gente quer. Tá? Então, digite o número. Opa, quase que eu puxei aqui o quadrado. Digite o número. X igual a 1. Beleza. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma contagem até chegar na repetição. Ele vai sempre imprimir o quadrado daquele número. Bora fazer aqui, ó, pra gente ver. Rapidinho antes do nosso intervalo. Olha aí. Digite o número, vamos trocar aqui de novo para aspa dupla. Isso aqui é coisa do editor de texto aqui, galera. Em qual esse software foi originalmente produzido. Laço de repetição. Então, o nosso N aqui vai ser o número que... o nome dessas variáveis está horrível, tá, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui o aspa dupla direitinho. Legal. Então, vamos executar esse cara aqui. Python 3. Opa, papai. Ele está dizendo aqui que a indentação está ruim aqui nesse código. Então, vamos fazer a indentação ficar legal. Vamos ver se ele acerta agora. Agora deu certinho. Às vezes, os espaços e os tabs eles podem ser confundidos. Aí tu acha que está tudo certo, mas tem um errinho. Então, desfaz a parada e faz de novo. Digitar 5, ó. Digitou todos os quadrados, até chegar o quadrado de 1, quadrado de 2, quadrado de 3, quadrado de 4, quadrado de 5. Aí terminou. Fim, olha que legal. Tá? A condição para esse cara chegar aqui era o contador chegar até o número que foi lido. Ó. Olha que legal. Bem bacana. Né?
Então, vamos lá. A gente depois do intervalo, a gente vai dar uma pausa agora, de uns 15 minutinhos e tal. Aí a gente volta para a segunda parte aqui da aula de hoje. Eu vou dar pausa aqui na gravação. Uma hora de tomar um café. Tomar café à noite, professor? Tem gente que tem que ficar acordado. Dá uma relaxada, ir no banheiro e tal. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Para quem tá vendo pela gravação, não vai passar nada, vai ser só uma pausa. Até daqui a pouquinho. Senhoras e senhores, voltamos diretamente dos estúdios. Peço que quem tá com o microfone aberto aí, feche seus microfones para não vazar áudio se não tiver fazer alguma pergunta. Galera, é o seguinte, agora a gente tava brincando agora aqui no CodeBench, mas a gente vai terminar aqui rapidamente esse conteúdo, a gente vai voltar para lá para eu apresentar rapidinho algumas coisas, como ele funciona, tá? Fiquem tranquilos, o CodeBench ele tá sendo desenvolvido. Cara, fala pra você, o CodeBench é um produto feito pelo professor Davi, que é um dos professores mais importantes aqui do Web Academy. Então, ele é um exemplo de um sistema feito utilizando o curso que vocês estão aprendendo aqui. Muitos dos problemas que vocês vão apresentar, vocês vão ver sendo feitos, realizados e tal, são coisas que foram realizadas para o CodeBench ser implementado. Então, ele tem muitas tecnologias interessantíssimas internamente. Para vocês entenderem como a gente mudou desse negócio de página que não faz mais, a gente agora faz sistemas web mesmo. E o CodeBench é um exemplo bem legal disso. Voltando ao nosso conteúdo aqui, pessoal, a gente vai falar agora sobre problemas interessantes sobre isso, sobre a parte de programação, usando laços. Por quê? Porque a gente tem... esse exemplo aqui, eu acho que eu vou identificar quantos alunos passaram com uma certa nota. Aí aqui ele está mostrando o seguinte, ó, que existe, às vezes quando você está fazendo um laço, existe mais de uma condição que você quer, você quer observar uma certa informação dentro daquele laço. Então, daquele caso aqui, ele está colocando aqui um contador de alunos aprovados, reprovados, tá, alguma coisa do tipo assim, e ele está tentando checar aqui a quantidade de alunos que você quer colocar aí dentro. Qual desses alunos que vão ser passados as notas, passaram e que não passaram, tá? E continua com o mesmo critério de parada de antes. Que critério de parada é aquele? Se a nota, entendeu? Se a nota for lida uma nota negativa, já sabe que é para sair do laço. Não vai ser dado notas maiores que 10, tá? Aí o que acontece? Se a nota for entre 5 e 10, aí tem um contador especial que é o contador dos alunos que passaram. Mas o critério de parada continua sendo a leitura da nota, tá? Então, passar uma quantidade de alunos, a gente não sabe. Aí você pode até fazer estatística, tipo, você podia ter o contador dos alunos que foram lidos nota e o contador dos alunos somente que passaram. Mas aqui o problema pediu só dos alunos que passaram, tá? Aí o que essa parte aqui da apresentação está explicando? Como é que a gente testa? É isso aqui que eu acho legal vocês avaliarem. Quando tem notas válidas, quando não tem nota válida, quando ninguém passa. Então você tem que criar os cenários que vão estimular o teu algoritmo. Pô, vou estimular o meu algoritmo agora num cenário onde ninguém vai passar. Isso é incomum? Não, às vezes acontece uma prova que ninguém passa mesmo. Uma prova muito loucona, o professor tava meio doido naquele dia, fez uma prova insana, ninguém passou. Ou então poucas pessoas passaram. Ou então aconteceu de uma nota inválida, entendeu? Ou todo mundo passou. Aí você vai fazendo, tá? É bem legal a gente testar o algoritmo dessas diferentes formas aí, tá? Interessante. Nessa hora, se você estiver usando o editorzinho, que é o Tony que a gente viu, tem um raiozinho lá que ele interrompe a execução do código, tá? Se você estiver usando que nem eu aqui no console, basta dar Ctrl C que ele para a execução do código infinito, tá? Deixa eu ver esse código aqui, deixa eu ver aqui qual é o enunciado desse aqui. Problema 2. Esse aqui é legal, ó. Agora a professora quer saber a média de desempenho dos seus alunos. Olha, a média. Escreva um script que leia cada nota até que um valor inválido seja digitado, indicando a exceção que terminou. Como saída, determine a média da turma. Então a gente já sabe, pô, como é que a gente calcula uma média? Você soma, acumula todas as notas que foram somadas, que foram passadas como entrada, e você tem que dividir pela quantidade dessas notas que foram fornecidas. Então agora a gente vai juntar os dois conceitos que a gente fala muito em computação, o contador com o acumulador, tá?
O acumulador, ele é a implementação do somatório que a gente vê nos cálculos, na estatística, na matemática e tal, tá? Então a entrada vai ser a quantidade de notas e a saída vai ser uma média, tá? Lembrando, sempre são floats, tá? Então a gente vai começar um zero e a gente vai começar a somar essas notas de acordo com aquilo que a gente for lendo. A gente vai parar quando for lido menos. A gente não sabe a princípio quanto é que vai parar, mas a gente vai parar quando a entrada for dado o número -1 aí nesse cara aí, tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma consideração importante sobre esse programa aí. Por isso que eu tava querendo ir nele aqui pra gente ver um negócio bem interessante. Mas vamos lá. A gente inicializa nossas variáveis contador e somadora, tá? Aí se a nota for válida, beleza. Aí o contador incrementa. Você vai incrementar, foi mais uma nota válida. Eu normalmente, pessoal, gosto de dar o nome para a variável agora daquilo que ela está contando. Conta notas válidas, uma coisa do tipo assim, tá? Conta notas. E o acumulador, ou soma, eu gosto de dar o que ele está somando. Soma notas, tá? Por que eu gosto de fazer isso? Porque eventualmente você vai manipular aquela variável longe do contexto onde ela foi inserida. Se tiver só escrito soma, o cara vai perguntar, soma de quê? Acumulador, de quê? Então, se você vai usar aquele cara para muitas coisas, é bom aquela variável dizer o que ela está fazendo. Ela acumulou notas, contei alunos. Então, é um jeito melhor de a gente declarar ou expressar melhor o nome de uma variável aqui no caso, tá? Tá aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, olha aí. O contador é 0. Lê a primeira nota, tá? A primeira nota deve ser lida fora do laço. Legal. Aí leu a nota. É válida. Aí esse cara aqui, ó. Aí vamos começar. Deixa eu pegar esse cara aqui agora. Tá? Vamos pegar aqui o nosso. Esse código aqui, ó, é muito legal da gente dar uma testada nele. As impressões estão legais. Então, o contador é o nosso contador. Eu vou chamar de conte aluno. Eu vou trocar aqui o nome. Soma notas. Ou então assim, somatório notas. Porque soma nota. Ou então acumulador de notas. Mas soma nota tá bom, tá? Mas daria para melhorar bastante esse cara. Vamos lá. Se a gente vai fazer um acumulador, o mecanismo do acumulador é você pegar ele, somar com o valor que você quer acumular e jogar no acumulador de novo. Ele sempre vai empilhar aquela soma que está sendo feita, tá? Então a gente sempre começa os acumuladores de soma com o elemento neutro da soma, que é o zero. Daria para fazer um produtório, professor? Sim, daria para fazer um produtório. Em vez de você somar, você fazer multiplicações. Multiplica o acumulador com um número e guarda lá dentro. Multiplica o acumulador com o próximo número, guarda no acumulador. E aí vai, você faria um produtório. Mas aí o produtório você tem que começar com o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, tá? Então essa é uma diferença de quando a gente está usando esses tipos de acumulador, para começar sempre com a inicialização com o elemento correto, tá? Então a gente começa os produtos, o produtório, com o elemento neutro da multiplicação e os produtórios de soma com o zero, que é o elemento neutro da soma, tá? Quando a gente faz produtórios, a gente tem um critério de parada muito especial sempre. Se em algum momento ali do zero. Se você lê zero em alguma vez no produtório, para na hora. Por quê? Tudo que estava lá dentro do produtório vai ser zero. E não importa o que você vai ler naquele produtório, porque vai ser zero. O zero acaba com tudo. Então, é uma coisa importante também para eu lembrar para vocês quando a gente está fazendo códigos que envolvem laços de acúmulo com somas e laços de acúmulo de produtos, tá? Então, soma nota. Então, soma nota. Eu vou ler a nota do aluno, tá? Digita a nota do aluno aqui. Aí a soma nota é a soma nota mais a nota que foi lida naquele momento. E o conta aluno, que fica muito mais fácil, o contador do aluno é contador do aluno mais 1, tá? Se a quantidade de alunos for maior que 0, aí o que você faz? Contador de alunos pela soma das notas. Round, ele divide esses dois caras aqui e dá o resultado em até 2 casas decimais. Pô, legal. Então,
Ele está fazendo aqui o while enquanto a nota maior ou igual que 0 e a nota for menor que igual que 10. Então, bora executar esse código aqui? Deixa eu só fazer rapidinho e eu vou fazer uma alteração nesse código aqui que não está descrita nesse problema para explicar uma outra coisa muito importante. Vamos lá. Digite a nota do... vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um clear aqui. Vamos lá. Pronto. Digite a nota do aluno. Eu vou digitar aqui 4 alunos. Um aluno vai tirar 8, outro aluno vai tirar 9,5, outro aluno vai tirar 4 e outro aluno vai tirar 5,5. Aí agora eu vou colocar menos 1 para encerrar a nossa contagem. Então, ele deu a média da turma foi 6,75. Então, ele leu esses 4 caras aqui, somou e dividiu por 4, pô, deu bacana, deu 6,75, legal. Nessa hora aqui, você pode fazer os testes tipo de sanidade, do tipo, digita 50. 50 não pode, porque a entrada não é válida, mas eu podia tirar depois. Você pode digitar, tipo assim, 5 notas iguais. 5, 5, 5, 5 aí, menos 1. Tem que dar, essas 4 notas iguais aí, tem que dar 5. Então tu tem que testar esse tipo de carinha assim pra ver se não vai dar uma coisa muito estranha não, tá? Outra coisa interessante, não colocar nenhuma nota válida, menos 1. Não fez nada. Não tem turma, bacana, tá? Agora vamos fazer o seguinte, agora eu vou dar uma incrementada nesse cara aqui para mostrar uma situação que é comum quando a gente está programando. Em laços. Esse laço aí, ele só tem um critério de parada. Que critério de parada é esse? O critério de parada da leitura da nota inválida, que seria a nota menor que 0. A gente está assumindo, dado o enunciado, que nunca vai ter uma nota maior ou igual que 10. Tá? Então, beleza. Se desse uma nota maior que 10, ele, sairia daqui também. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Eu vou fazer uma limitação. Digo assim, olha, eu quero que você leia as notas que vão ser dadas enquanto a nota for válida. Mas eu quero que no máximo, você só pode ler 5 alunos. Se dentro da leitura desses 5 alunos acontecer uma nota inválida, pare naquele momento. Então eu vou adicionar agora um segundo critério de parada. Tá? Esse segundo critério de parada é o critério de parada da quantidade máxima de alunos que vai ser lido. Então, eu tenho uma quantidade mínima? Não, mas vai ter uma quantidade máxima de alunos que vai poder ser lida. Tá? Por isso que agora vai vir uma coisa importante. Eu vou usar o contador de aluno como um dos critérios de parada agora. Então, a nota é 0. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um end, conte aluno, aluno menor que 5. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque assim, se eu estiver olhando um código, eu já estou incrementando o conte do aluno aqui, né? Então, se tem um código que ele tem mais de um critério de saída, todos os critérios de saída têm que estar descritos aqui no comando while. Então aqui, quando uma pessoa lê esse código, ele sabe, ó, primeiro critério de saída, as notas têm que ser válidas. Segundo critério de saída, quantidade de alunos. Porque não é incomum acontecer de alguns alunos que estão programando não obedecer esse tipo de regra aqui, por exemplo. Tá? Eles alteram o código aqui dentro de modo que a gente quebre um desses caras aqui. Por exemplo, como é que seria um código de aluno assim, bem mal feito? Assim, diria assim, vamos supor que o aluno fez um código bem mal feito, tá? Ele faria bem assim, ó. Eu vou falar para vocês porque eu já vi isso acontecer, tá? Meus alunos de IP eventualmente fazem isso, tá? Ele faria assim aqui, ó, if conte aluno igual a 5, aí o que ele faria aqui? Ele colocaria... Vamos lá. Aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E colocaria nota, recebe menos 1.
else. Exemplo, isso aqui é um exemplo clássico de um aluno que ele não mexeu aqui no quanto, ele não fez isso aqui, ó, tirou esse cara daqui e fez isso aqui, ó. Aí assim, isso aqui é um caso muito comum de acontecer, sem brincadeira. O que o aluno fez aqui? O aluno, ele mascarou dentro do código, do bloco de código, o mecanismo que expressa a saída do código, do laço, tá? Então, isso aqui, em tese, é considerado uma prática de programação ruim. Por quê? Quem está acostumado a ler código, e vai ver, às vezes vem uns laços bem grandões, vê um laço desse aqui. Ele olha o while. Ele pensa, pô, qual é o critério de parada que tem dentro desse laço aqui, dessa repetição aqui? O que faz essa repetição sair dela? Ele olha esse while. Ah, cara, o que faz sair desse while aí é a nota válida. Se for uma nota inválida, ele sai desse laço. Aí ele fica tranquilo. Aí ele vai testar, fazer um monte de coisa, e quando ele percebe que está acontecendo uma coisa estranha, o código não está lendo mais do que 5 alunos. Pô. Chega em 5 alunos, ele sai, entendeu? Vamos lá, deixa eu tentar executar aqui para ver se a lógica vai rolar. Aqui. Ah, desculpa. Eu pensei muito em alto nível. E aqui é código de... Aí eu vou digitar aqui. 5, 9, 8, 9. Aí, pô, o cara tá fazendo o teste lá, tal, papapá, 6. Aí, ué, caramba, saiu? Aí ele tá olhando assim, pô, mas eu não digitei nota inválida. Aí olha aqui, pô, imagina que isso aqui é um L gigante, cheio de modo, não sei o que, tal. O cara, caramba, brother. Aí o cara vai ter que entender, ir lá atrás, até entender o que aconteceu isso aqui, ó. Aí o cara falou, pô, bicho, o cara mexeu no critério de saída, cara. Sem a gente saber, cara. Ele usou a nota do cara como critério de saída. Pô, aí o que a boa prática de programação manda? Que a gente não faça isso, que a gente faça o que a gente faz. Vou voltar aqui. Que a gente descreva no enunciado qual é o critério de saída. Aí o cara olhou assim, olha, tem 2 critérios de saída. A nota ser válida e eu vou contar só até 5 alunos. Então, isso aqui é uma coisa importantíssima, pessoal, porque acontece demais. As pessoas terem laços que tem vários critérios de saída e os critérios de saída estarem escondidos dentro do laço, mexendo nas variáveis que manipulam um certo critério de saída é usado para vários critérios simultaneamente, tá? Isso não é uma boa prática de programação, porque às vezes você quer alterar aquele critério de saída que é usado pelos outros, aí tu quebra um monte de código. Então o ideal é cada critério de saída fica na sua condição de expressão, tá? Isso aqui eu acho legal expressar isso aqui para vocês, porque é uma coisa que é um mau costume que muitos alunos levam desde cedo, tá? Para a pessoa que executa o código, pessoal, não vai mudar nada, cara. Eu vou botar aqui 5, 8, 9, 3 e 6. Não muda nada, entendeu? Em tese. Ó, digitou aqui 6 notas, eu tinha que ter colocado menos ali, porque ele começou com 1, né? Cadê? Eu volto aqui. É porque o código aqui já começa com uma das notas dos alunos aqui. Conte aluno aqui. Então o que acontece? Desculpa, na verdade é isso mesmo. Menor igual que 4. Eu li 5 notas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, isso mesmo. É que ele lê uma nota aqui fora, então tem que ser 4. Então, assim, isso aí é uma coisa importante para a gente perceber, porque quando a gente faz desse jeito aqui, aí a pessoa que está lendo o código, o cara sabe que vai ter uma quantidade correta de coisas que vai ser manipulada aqui, tá? A gente começa aqui com a quantidade de alunos porque a primeira nota é digitada fora, então a gente tem que incrementar. A gente começa com o aluno começou com uma notinha a mais aqui, apesar do conte estar desse jeito aqui, tá? Então, pessoal, é importante a gente perceber isso e eu gosto de lembrar porque às vezes o código vai funcionar para o nosso cliente, tá? Vai dar tudo certinho para o nosso cliente, não vai mudar nada. 5, 8, 9, 3,
6, tá? Vai dar a mesma nota que estava aqui antes, tá? Só que o que vai mudar pra gente? O código ficou melhor escrito, o código ficou melhor, fácil de entender. Então, é aquela coisa que eu gosto de falar. Quando o código ele é mais fácil de entender, mais fácil de ler e tal, você ajuda a próxima linha de programadores, a próxima linha de desenvolvedores que vai dar manutenção no teu código. É importante a gente perceber isso acontecendo, tá? O aluno já está dominando, que não, ele tá privilegiando a legibilidade do código dele, não está escondendo coisa dentro do código dele, tá? Aí tá a quantidade de alunos, tá? Vou fazer teste para vocês aí. Deixa eu botar aqui, escolher aqui ó, o critério aqui desse negocinho aqui. Vou colocar uma corzinha que vocês consigam ler melhor que esse fundo branco aqui. Não ajudou muito, cara. Deixa eu botar um verdinho. Um verde escuro vai funcionar. Não vai funcionar médio. Tem que ser um verde médio aqui. Pronto, tá aqui. Escolha incorreta inicial de um contador atrapalha. Escolha a incorreta da condição do laço. Esquecer de incrementar o contador. Deixar de atualizar a variável de acumulador. Então, caso você esteja usando um acumulador. Deixar de identificar quais são as variáveis contadoras e acumuladoras. Tá? Então, a gente sempre tem que observar esses caras e a gente nunca pode, vou dizer assim, dar o vacilo de achar que não acontece erro com a gente não. Cara, desenvolvedores mais experientes que vão ter, sempre tem que testar, pessoal. Tipo, por quê? Sempre tem algum detalhe, ainda mais quando você está lidando com o código de outra pessoa. Então, quando outra pessoa começou o código, você vai pegar o código dessa outra pessoa, cara, tem certas nuances que tu não vai pegar de primeiro. Então, é importante a gente sempre tomar cuidado, porque sempre acontece, ainda mais quando está acontecendo com outra pessoa, tá? Ó, rastreamento. A simulação, então, aqui é mais uma dica de quando a gente faz rastreamento de código, tá? Quando é que está começando as variáveis. Então, isso aqui, quando a gente faz rastreamento de código que tem laço, aí a gente usa essa tabela aí, que a gente coloca as variáveis que vão ser alocadas no nosso código, e toda vez que ela é atualizada, você atualiza o código. Aí o último valor que está nela é o valor que está na memória naquele momento na variável. Aí você vai acompanhando e vê o que ela está imprimindo. Tipo, o cara vai imprimir aqui, ó, print i total. Quando você coloca esse cara aqui, aí você sabe que ela vai imprimir aquele valor que está lá. Aí você consegue acompanhar toda vez que está sendo mostrado, o que está sendo mostrado, o que não vai ser mostrado. Você sabe exatamente o legal. Você consegue mimetizar exatamente o que o computador faz. Exatamente, cara, sem tirar nem pôr. Tem softwares, dependendo da linguagem de programação, que fazem isso, que são os debugadores. Você consegue fazer isso em tempo real. Tem debugador, aí dependendo da linguagem, tem debugadores. Tipo, tem debugador de Python, que é um cara que é um interpretador diferente do Python. Em C, C++, são caras que você vai rodar em cima de um arquivo de erro. Aí ele consegue rodar junto com você. Então, tem muitas ferramentas que te ajudam a acompanhar a execução de um código, caso você queira entender o código. 2. Ou quando você quer entender um problema que está acontecendo com o código. Porque às vezes você quer entender um problema, tá? No teu teste passou, mas quando chegou lá você foi rodar em produção e o código deu um problema. Aí o que é produção? O código está ao vivo, sendo usado lá pelos clientes. Às vezes acontece que quando você usa um debugador que você entende, cara, o meu código está recebendo um valor que ele não foi preparado para receber. Eu fiz o teste com valores que estavam sendo ditos que iam ser mandados. Mas alguém mandou um código, o cliente que mandou o negócio para mim, mandou um valor completamente louco. Aí eu tenho que fazer aqui um módulo antes do meu, para fazer filtragem, para mandar uma mensagem de erro, quando mandar um valor desse tipo inválido e tal. Então, debugadores têm essa capacidade, tá? E eles fazem isso aqui, do jeito que está acontecendo aqui. A gente vai rodando ele. Então é interessante quando você está começando a desenvolver, você encontrar quais são os debugadores, quais foram as ferramentas de rastreamento de código que são mais populares na minha linguagem. Tem para Python, tem para C, para C++, para Java, para Go. Aí vai, entendeu? Mas é importante que como você, como desenvolvedor, descubra qual é a ferramenta mais legal, mais popular, mais utilizada dentro da linguagem, da comunidade da linguagem que você usa. Porque aí você vai encontrar vídeos, você vai encontrar tutoriais e você se torna um desenvolvedor mais ciente, tá? Por que eu gosto de falar isso? Porque hoje a gente usa muito código gerado por IA.
IA às vezes alucina. O que é alucina? Ela coloca uma besteira. Eu sempre gosto de falar, a IA, cara, é como se fosse um aluno muito bom teu. Mas como todo aluno, às vezes ele erra. Entendeu? Se você confiar plenamente na IA, cara, tu tá lascado. Então tu tem que ser capaz de olhar o código, ver se tá tudo certo. E tu tem que ser capaz, às vezes, de olhar o código, rastrear e ter certeza que ele tá correto. Às vezes tem código que você consegue rastrear olhando. Você consegue ver, dado como você tem bastante maturidade, bastante experiência. Outros que você precisa de uma ferramenta que te ajude a testar casos para você ver se está tudo certinho. Então, por isso que eu gosto de falar, não confie em ferramenta sempre, principalmente ferramenta de geração de código. Use um bom debugador para te ajudar a entender as coisas, tá? Olha aqui que é legal, né? Essa aqui é um exemplo clássico de estatística, né? Uma cidade de H habitantes é invadida por um clã de V vampiros. Todo dia, cada vampiro transforma uma pessoa em vampiro. Escreva um programa que determine em quantos dias toda uma população é convertida em vampiros. Olha aí. A gente já sabe isso aí, né? Aquilo que a gente aprendeu lá no ensino médio. PA e PG, né, cara? Olha aí. Número de habitantes, número de vampiros, número de dias. Pô. Aí você vai fazendo lá, incremento e tal. Você pode fazer várias coisas aí, tá? Então, tem o incremento da quantidade de vampiros e o decremento da quantidade de habitantes. Aí um vai tirar do outro, pô. E você vai fazer o contador, que é a quantidade de dias. Olha que legal aí, ó. Lembrando, o nome dessas variáveis está horrível, tá? Aqui tinha que ser número habitantes, aqui número vampiros, tinha que ser. Não tinha conversa, tá? Aí o que seria a entrada aqui? Número inicial de habitantes, número inicial de vampiros. Aí o dia contador. Conte dias. É uma variável contadora. Conte na frente. Ela vai contar o quê? Dias. Conte dias, tá? Enquanto a quantidade de habitantes não infectados, habitantes... Aí seria bem legal aqui colocar, né? Número de habitantes inicial, número de habitantes não infectados, não vampiros. Tá? Número de habitantes, tá? For maior que zero, aí a quantidade de habitantes não é a quantidade de vampiros, a quantidade de vampiros multiplica por 2, porque cada vampiro pega mais 2 aí. Aí você vai imprimir o dia, a quantidade de vampiros e a quantidade de habitantes. Aí incrementa o dia e vai rolando, ó, até a quantidade de habitantes zerar, não ter mais habitantes na cidade. Aí você vai dizer quantos dias levou para a cidade ser totalmente convertida em cidade de sanguessugas. Olha que legal, tá? Lembrando, o foco não é o número de dias e não o número exato de vampiros e habitantes. Então a gente foca, tá? Tem uma hora que ia parar? Tem. Mas a gente não tá pensando nisso, a gente tá querendo saber qual é a hora que os vampiros iam dominar. Os vampiros iam dominar no dia tal, entendeu? Quando a quantidade de habitantes ficasse negativa, significa que eles teriam parado quando parou, entendeu? A gente está fazendo um cálculo, mas aquele momento da virada aconteceu no dia tal. Por isso que ele está explicando aqui como é que a gente faz a situação do cálculo direitinho, tá? Caçador de vampiro. Olha aí que legal. Aí a gente começa a melhorar o código. Isso aqui, galera, é uma prévia de como é que funciona em alguns sistemas a parte de game. É muito legal. Uma cidade tem H habitantes e V vampiros. Todo dia, cada vampiro transforma um habitante. Um grupo de caçadores mata M vampiros por dia. Determine. A cidade ficará livre de vampiros ou será vampirizada? Em quantos dias acontece? Aí a entrada agora está diferente, ó. Tem a quantidade de habitantes por dia, a quantidade de vampiros e a quantidade de vampiros mortos diariamente. Olha aí, cara. Então olha lá, a gente vai tentar. Agora a gente está tentando ver quem é que. Se a gente está tendo uma PA crescente, uma PA decrescente, o que está acontecendo aí? Então, e a mensagem vai dizer no final se está livre ou vampirizada, entendeu? E a quantidade de dias, tá? Que levou para diminuir a infecção ou ela ser totalmente tomada, entendeu? Então olha que legal, né? Valor inicial, valor final, que é a saída, a quantidade de vampiros e a quantidade do laço. Vampiros a cada dia vai ser a quantidade de vampiros vezes 2 menos a quantidade que vão ser mortos diariamente, que vai ser uma quantidade fixa, tá? Olha interessante aí. Aí o cara vai fazendo o cálculo aí. Lendo o cara aqui, aí a quantidade de vampiros é maior que zero, porque agora tem que ver se os vampiros são maior que zero. Se acabou os vampiros, a cidade está livre. A gente começa com a quantidade de vampiros e de habitantes maior que zero. Acabou os dois, já era, dançou.
Tá aí o código, ó. Entrou cada um dos caras. Lembrando, o nome dessas variáveis está horrível. Não façam isso. Se tiver um nome de variável desse tipo nas provas de vocês, na resposta da prova de vocês, vocês vão pegar desconto por falta de educação comigo, né? Olha, o cara tá fazendo o cálculo aqui. Aí, ó, vai dizer aqui. Aí isso vai sempre variar, tá? A quantidade de vampiros mortos diário. Daria pra fazer até uma brincadeira legal aqui, deixar uma quantidade de vampiros mortos baseada na quantidade de pessoas, tá? A gente conseguiria dizer o limiar, tal, o que aconteceria as coisas aí, tá? Então, pessoal, esses aqui são exemplos, né, da brincadeira que a gente vai fazendo aqui. Tem vários outros exemplos aqui no final desse cara. Então, eu acho legal que vocês vejam aqui. Tem muito material aqui ainda. Vejam os exemplos que estão aqui, acompanhem, executem aqui, brinquem com as entradas, façam as interações, vejam tudo que ele está mostrando, tá? Eu acho que é legal para vocês praticarem isso sempre, para vocês terem noção de como esses conceitos são implementados, tá, pessoal? Então, deixa eu ver se tem mais alguma... os últimos exercícios são bem legais, que é assim, é você fazer um algoritmo que tem que imprimir um padrão. Tipo, ó, escreva um script que imprime os caracteres de asterisco para formar esse padrão aqui. Aí vocês vão ver, cara, no começo vocês vão bem aqui, mas já tem aluno meu que faz, eu peço para fazer círculos, para fazer triângulos. Então, assim, a arte ASCII é uma ótima prática de programação para o aluno começar a projetar algoritmos bem legais utilizando os laços, que é bem bacana de fazer, tá? Tem várias releituras desses caras aí, tá bom? Pessoal, eu vou parar a gravação agora, porque a gente vai agora ver um pouquinho do CodeBench, tá? Já são 15 para as 10, esses últimos 15 minutinhos a gente vai usar o CodeBench e vai dar mais ou menos certo. Eu vou fazer o comentário de vetores já fora da gravação, que ao início da aula que vem a gente começa com vetores, strings, que vai ser um assunto bem legal. Então eu vou parar a gravação aqui para apresentar o CodeBench e tal, e vejo vocês na quinta-feira.